Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Gente, começa nesse momento o segundo capítulo e a parte final. A parte final, que encerra a história do militar Assis e da Idir. História linda, que vai ter um final muito surpreendente. Fica comigo, você vai amar, você vai adorar. Presta atenção, do comecinho até o fim. Já vou começar. Antes, pessoa, Deus te fez com perfeição, pessoa. Inteligência, capacidade, simpatia. Deus dotou você com tudo isso. Você pode ser o que você quiser, pessoa. Ora, então, seja gentil, porque a gentileza sempre gera mais gentileza. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Fala a verdade. Então, copie esse gesto e você descobrirá que ao ajudar alguém, é você que acaba sendo ajudado. Faz isso. E olha, se sobrar essa gentileza, manda um carinho aqui pro nosso canal. Contribua com aquilo que você puder, pelo valeu demais. O nosso canal precisa se expandir, crescer, melhorar, ter estúdio próprio, contratar pessoas. Nos ajude. Só podemos crescer com a tua ajuda. É preciso difundir no Brasil essa coisa de um ajudar o outro. Isso é fundamental. Em outros países isso é muito comum. Nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas se ajudem. E nós precisamos aprender isso, né? Inclusive é da cultura judia também, as pessoas se ajudam. Então, nos ajude a crescer e a melhorar. Só depende de você. Vamos à parte final da história, que vai começar agora? Boa sorte para você. Começou. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a verdade era que tudo estava ficando sério demais sobre mim, o Assis, e ela, a Idir. Aquela observação da senhora da cozinha da pousada em Cidreira, lá na pousada Curupira, onde eu ficava, por si já falava tudo. E foi bastante significativa quando ela disse que gostava de ver o quanto a minha filha gostava de mim. Lógico, ela falava da forma como a Luísa, a filhinha da Idir, com menos de 2 aninhos, ela me tratava, sabe, daquele jeito, ela admirava. E eu correspondia à forma que eu era tratado. Ou seja, o nosso namoro ganhava cada vez mais ares familiares. Aquela nossa estada em Cidreira foi muito marcante. Mas, vida que segue. Depois de tudo isso, ela foi para casa com a promessa de decidir a vida dela referente ao ex-marido. E eu fui para minha cidade. Aliás, Deus me livre se eu faltasse mais um dia lá no batalhão. O tenente, que era até meio chegado, gostava de mim, ele me mataria. Quando foi na segunda-feira pela manhã, eu liguei para Idir, liguei para ela. E alguém atende o telefone, mas não fala nada. Depois eu descobri que quem fez isso foi a Bebê, que apertou sem querer o celular. Mas a ligação ficou conectada, de forma que eu escutava tudo o que se passava. E aqueles gritos, estava evidente para mim que era o ex dela brigando com a Idir brigando com ele.
E o que eu ouvia era: você não presta, Aidir, você não vale nada, você foi atrás de mim em Porto Alegre, com essa conversa de querer reatar, e eu larguei tudo lá, até meu trabalho, porque você queria que eu voltasse a trabalhar com o seu pai, e até isso você me falou, Aidir. Você sabia que eu tava com a Lídia. Pô, você me fez terminar com ela, Aidir. E eu voltei pra cá, e agora você vem com essa conversa aí que arranjou outro cara, tá apaixonada. Vem agora com esse papo de tá apaixonada. Isso é mentira sua, Aidir. Você não se apaixona por ninguém, você gosta de você mesma, Aidir. Ninguém se apaixona por ninguém da noite pro dia. E outra coisa, se você tem alguma coisa com esse cara, já é coisa antiga. Não vem com esse papo não, isso já é coisa antiga. Mas não pense você, Aidir, que eu nasci ontem. Eu não nasci ontem, eu não sou bobo. Olha, eu não vou embora daqui. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Que eu vou colocar meu rabinho entre as pernas e voltar para Porto Alegre? Não! Você foi atrás de mim. Agora você vai ter que me engolir. Ele tá pensando que eu vou te deixar livre para você viver a sua paixão de verão, sei lá com quem? Não, senhora! Eu voltei e eu quero tudo. Eu quero meu emprego, eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero você. Eu só saio daqui morto. Você tá ouvindo? Foi nessa hora que eu constatei que a briga era pra valer, era uma briga feia. E aí eu ouvia a Aidir chorando, ela chorando e também gritando. A Luísa permanecia perto do telefone, porque eu escutava também a Luísa chamando: mamã. Sabe quando a criança tá assim, com medo, apavorada? Ela estava perto do telefone, ela fazia: mamã. Mas eu ouvi o mais grave. Foi quando a Aidir falou pro ex dela: pegou o revólver? Pegou? Você tá armado agora, é? Você vai me matar? Vai me dar um tiro agora? Bem, aí eu vi que a coisa era muito mais séria e grave do que eu estava imaginando. Eu tinha que tomar alguma atitude. Eu sou militar. Eu tinha alguns conhecidos da PM lá em Cidreira. O celular daquele meu amigo, o Cabo Dias. Eu tinha o celular do Cabo Dias. Estava, inclusive, comigo, ali, no meu telefone. Então dava para eu manter a ligação e observar o número dele. Eu tinha o telefone do Cabo Dias e o telefone do meu colega, soldado Lima, que estava lá no batalhão comigo, lá na cidade de Santa Maria. O celular dele estava perto de mim, estava na mesa, praticamente ao meu lado. Eu apanhei o celular do Cabo Lima e eu liguei para o Dias, o PM conhecido meu de Cidreira, de forma que no meu telefone eu ouvia o ambiente da briga e no outro aparelho eu falava agora com o Dias. Eu dei sorte, ele estava de serviço e na viatura. Eu lembrava o nome da rua, da casa aonde morava a Aidir. O nome da rua eu sabia, era um nome conhecido de um personagem da história brasileira. Eu sabia o nome da rua, mas eu não sabia o número. Então eu pedi um socorro ao Dias. Imediatamente, com o companheiro dele de viatura, da barca, como eles chamam, né? O companheiro de viatura da barca, eles seguiram para lá, pelo menos para a rua que eu indicava. Enquanto isso, eu continuava escutando toda a confusão e barulho de agressões. E ela, Aidir, chorando muito. A coisa estava feia lá, a coisa estava grave lá. E em questão de 4 minutos, a viatura já estava na rua dela e eu não perdi a ligação. Meu medo era alguém desligar e eu atento a tudo. Dias, o PM amigo lá de Cidreira, pelo celular ele me fala: tamo na rua, Assis. Por sorte a rua é pequena, a rua é curta, mas qual é a casa? Nessa hora eu lamentei tanto. Eu não tinha ido nenhuma vez à casa do pai da Aidir. Ela não me levava até lá, lógico, com medo do cara, com medo do ex.
Mas eles, policiais experientes, começam a perguntar para vizinhos. Eu passava as dicas. É a Aidir, o nome dela é Aidir. Ela mora com o pai, ela tem uma filhinha de nome Luísa. A menina tem uns 2 aninhos. Uns 2 aninhos no máximo, mas nenhuma informação precisa para os policiais. Os vizinhos alegavam que eles não conheciam essa pessoa na rua com o nome dela. Aidir, não. Aidir, eles não conheciam. Mas eu estava escutando tudo. Eu estava ouvindo o ambiente da casa e da briga. Dias, ele teve a brilhante ideia. Ele acionou a sirene da viatura. Ele aciona, e foi ele e o companheiro dele que estava no piloto da viatura. Eles foram passando devagar, em frente a todas as casas. A rua era curta, e nesse momento eu percebi as agressões cessarem. Quer dizer, alguém ou as pessoas que estavam na casa brigando escutaram a sirene da polícia e pararam de brigar. Concluí: tá quente, vocês estão quentes, vocês estão perto. Eu estou ouvindo a sirene. Eu estava ouvindo a sirene. Para isso, eu tirei o outro celular do ouvido e ouvia nitidamente o som da sirene pelo meu aparelho, o que estava conectado com o aparelho da Aidir. Não havia mais briga. Eles pararam, escutaram a sirene e pararam. Logo em seguida, ela, Aidir, ela pegou o telefone dela, o aparelho dela, e provavelmente ia ligar para alguém, e acabou vendo que eu estava na chamada. Quando a Aidir falou alô, eu disparei: fica quieta, Aidir, é o Assis, uma viatura da polícia tá aí, eu já chamei. Ela nada respondeu a não ser um E de outro turno, meus camaradas pararam a viatura e saíram dela a pé. E lógico, nessa hora, armados. É praxe. E eu escutei a voz do Dias gritando: mão na cabeça, é a polícia! Mão na cabeça, é a polícia! Mas veja, eu ouvi pelo telefone de modo que o Dias estava praticamente dentro da casa, porque eu ouvi isso pelo meu telefone e não mais pelo telefone do Dias. Tentei ainda falar com ele pelo celular dele, mas naturalmente ele tinha abandonado o aparelho dele dentro da viatura. E foi nessa hora que eu escutei um tiro. E o telefone pelo qual eu ouvi tudo foi desligado. O telefone que eu tinha conexão com a casa, depois que eu ouvi o tiro, foi desligado. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? O que será que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? Eu escutei um tiro. Escutei um tiro, mas quem atirou? E em quem atirou? Contra quem foi esse tiro? Será que foi contra a Aidir? Comecei a ficar desesperado. Meu Deus, e se foi contra a Nenê? E se foi contra a Bebê? Será que o sujeito atirou no Dias? Tudo isso vai me preocupando. Será que foi no policial no Dias? Será que o tiro foi disparado então pelo Dias, o policial? E se ele atirou, contra quem? Havia tantas possibilidades, mas a pergunta não era respondida. O que de fato havia acontecido? Eu ligava agora no celular da Aidir e já não era mais atendido. Eu ligava, mas ninguém já me atendia mais. Pelo outro celular, do celular que pertencia ao Dias, eu já não tinha mais contato com ele. Eu ligava a toda hora, mas também não era atendido. Pelo outro celular, eu já não tinha mais contato com o Dias. Lógico, ele estava dentro da casa na ocorrência. E eu fiquei vendido. Eu fiquei completamente vendido, perdido, sem saber o que tinha acontecido. E um turbilhão de coisas passando pela minha mente. E evidentemente nessa hora, justo nessa hora,
passam as piores coisas pela nossa cabeça. E o tempo começa a passar. E eu, desesperadamente ligando para os 2 telefones, os 2, o da Idir e o do Dias. Uma vez que perdido a primeira conexão com ele, eu agora ligava para ele também desesperadamente. Acreditem, eu fiquei nessa agonia, porque era uma agonia. Era uma agonia, daí para frente era uma agonia. Fiquei nessa agonia por quase 40 minutos. Gente, é muito tempo. Para quem está agoniado, quem já esteve agoniado alguma vez sabe o que eu estou falando. Você ficar 40 minutos numa agonia sem saber o que aconteceu num recinto. E só depois desse tempo, desses 40 minutos, só depois desse tempo foi que eu consegui ser atendido por Dias. O Dias, o meu amigo PM. E quando ele atendeu, eu estava quase chorando, agoniado mesmo. Eu estava agoniado mesmo, eu estava quase chorando quando o Dias me atendeu. Eu falei: Dias, meu amigo, o que houve? O que aconteceu? E eu me preparei, sabe, para ouvir uma tragédia. E ele começou assim a responder o que eu havia indagado. Assis, o que essa mina é sua? Minha namorada. Meu, essa mina é a maior beuzeira. Essa expressão beuzeira é uma expressão policial. O policial usa para gente que causa BO, que causa confusão. Mas, de certa forma, a resposta dele, essa mina é a maior beuzeira, a resposta dele me tranquilizava. Porque se tivesse havido uma tragédia, ele não começaria o assunto assim. E nem com a tranquilidade com a qual ele estava falando. Eu dei aquele, sabe, ufa, né? Para que vocês entendam. Foi um ufa, tipo, puxa vida, parece que dos males o menor. Eu passei a respirar melhor. Mas ele disse que a Idir, ela não quis nem lavrar um BO. E ele, o Dias, por respeito a mim, ele acabou nem fazendo mesmo o boletim de ocorrência. Foi quando eu perguntei: mas Dias, pelo amor de Deus, eu escutei um tiro. Eu ouvi um tiro. Ele riu. Ele riu. Ele fez assim. Pô, verdade. O Lima, o meu companheiro de barca, o revólver dele tá com problema. A arma dele disparou. Ainda bem que ele estava lá fora, ele estava na rua ainda. O tiro não foi dentro da casa. Felizmente, foi apenas uma bala que se perdeu, mas sem alvo. Ai, graças a Deus, eu dei graças a Deus. Dias continuou explicando que era a típica briga. Ele foi atender um BO, ele chamava de BO, mas ele disse, era a típica briga de marido com mulher. Mas falei para ele que no momento eu ouvi que o sujeito estava armado. Porque durante a briga, a Idir falou que ele estava armado. E agora que você vai fazer o quê? Vai me matar? Mas tudo ficou esclarecido. A arma em questão pertencia ao pai da Idir. Era uma arma legalizada para ficar onde ela estava, ou seja, dentro de casa. E a arma estava desarmada. Quando eu digo desarmada, a arma estava sem projéteis, estava sem balas. E que a própria Idir assumiu e explicou que o rapaz pegou a arma apenas para que ela não fosse usada pela própria Idir. Ou seja, na verdade, o rapaz em questão, ele queria evitar o uso da arma, por isso ele apanhou a arma, mas jamais a apontou para alguém. E fomos pro finalmente da conversa. Dias, e aí, como é que acabou tudo, Dias? O cara acabou tudo, o cara pegou uma mala e uma mochila que já estavam prontas e saiu, foi embora.
Não deu nem flagrante, porque sequer ele encostou na mulher. E ela tratou também de defendê-lo em tudo. É aquele papo, né, meu amigo Assis? Tudo acabou bem, acabou em pizza. Mas você quer um conselho meu, ô Assis? Quer um conselho meu? Eu não sei até onde você está envolvido com essa mulher. Eu não sei. Mas se eu fosse você, eu cairia fora, viu? Essa aqui é do tipo beozeira. Desculpa me meter, a vida é sua, mas você é meu amigo e eu me vejo nessa obrigação. Ok, Assis? Não, sim, entendo disso. Tudo bem, tudo bem. Olha, mas o que eu quero mesmo, sabe, Dias, é lhe agradecer pelo apoio. Você foi muito importante. Agradeça o teu companheiro aí, o Lima, por favor. Agradeça também o Lima por mim. Tá tudo bem. Agradeça aí o Lima por mim. E ele respondeu: tá tudo bem, amigo. Disponha. Pelo menos serviu para alertar de vez o Lima, né? Que esse revólver dele não dá mais não para ele usar. Tem que ser trocado. A arma que dispara sozinha é perigosa. Pelo menos para isso serviu. No fim, até rimos. Eu e o amigo, né? O Dias, o soldado lá de Cidreira, meu colega, nós acabamos até rindo. Ok. Passou o episódio. Mas e a minha história com a Edir daí para frente? Como seria? Será que o Dias tinha razão? Seria de fato ela, beozeira? Seria melhor eu me afastar? Mas você há de convir comigo que as coisas não são tão simples assim. E depois eu era obrigado a entender o apetite do Dias enquanto policial. Porque um policial, quando vai numa parada dessa, parada entre aspas, um policial quando vai numa parada dessa, ele quer trazer o cidadão preso. Havia também uma frustração para ele enquanto policial. Assim que eu desliguei, sabe, a conexão feita com o Dias, a Edir me telefonou. Eu a atendi e praticamente a Edir confirmou tudo o que me havia dito o Dias. Mas ela iria, nessa conversa pelo telefone, me contar coisas que, sinceramente, eu ainda não sabia. Então, prepare o coração para as coisas que a Edir vai revelar nesse telefonema. Praticamente, ela confirmou tudo o que me havia dito Dias, mas me falou que a briga já vinha do dia anterior, quando ela pegou as coisas dele, Luiz, o ex-marido dela, e as coisas já estavam arrumadas, e pediu para ele ir embora, isso no domingo ainda, e não voltar mais. Quando ele quis saber o motivo, a razão para isso, falou que ela confessou para ele, ela estava apaixonada, mais do que isso, ela estava amando outra pessoa. Lógico, nesse momento ela estava se referindo à minha pessoa, se referindo a mim. Foi a partir daí que o tal de Luiz, o ex-marido dela, ficou doido e passou aquela noite inteira em claro, mas sem se decidir o que fazer da vida dele. Quando amanheceu a segunda-feira e ela, a Edir, o encontrou ainda na sala, ela achou que ele tivesse ido embora, mas ele passou na sala o tempo todo acordado. Quando ela o encontrou ainda na sala, pronto, teve início toda a confusão, toda a briga. Foi quando eu liguei, foi quando eu telefonei. E a Luísa, a filhinha, a menina, a Luísa esperta, ela estava perto do telefone, apertou a tecla e houve a conexão. O resto da história da briga você já sabe. A Edir me disse que há males que vêm para o bem. Pelo menos agora
Ele, Luiz, tinha ido embora em definitivo para Porto Alegre e não voltaria mais para importunar. Foi quando eu falei: peraí, mas não é bem assim, Aide. Ele tem uma filha com você e ele não vai querer perder o contato por causa da filha. E é aí que eu tive a maior surpresa da nossa conversa. Ela me disse: não, Assis, não. O Luiz não é o pai da Luísa. Ele não é o pai. Ainda não te contei. A gravidez da Luísa foi o grande motivo da nossa separação. Ué, mas como assim, Edi? Eu fiquei casada com o Luiz 5 anos. Mas foi a partir do 2º ano que eu descobri que ele jamais tinha se separado da ex-noiva dele. Ele casou comigo, mas mantinha um caso às escondidas com a ex-noiva. Eu fiquei louca quando eu soube. Eu queria me separar dele e antes eu tivesse feito isso, sabe? Mas não. Eu queria vingar. Eu queria vingança. Então eu aproveitei que nós estávamos momentaneamente separados, ele em Porto Alegre e eu aqui em Cidreira, e eu aceitei um passeio de barco, onde iriam nesse passeio umas colegas e uns caras, uns empresários de São Paulo. E eu fui junto. Era farra mesmo, bagunça. E eu a fim de vingança. O barco foi ancorado perto da ilha que você conhece, aqui em Cidreira. E foi lá, sabe, que rolou de tudo. Mas rolou de tudo mesmo, do pior que você puder imaginar. Bebida, droga, muita droga. Eu não sou de droga, nunca usei, mas tinha muita. Mas eu acabei fiz sexo nesse dia com 3 caras do barco. Eles usaram preservativo, mas provavelmente um deles estava com o equipamento danificado. Tanto que 2 meses depois desse passeio de barco, o Luiz voltou. Voltou de Porto Alegre. Queria reatar. Mas eu já vinha sentindo uns enjoos. Fiz aquele exame famoso de farmácia e me descobri grávida. Obviamente que a criança não podia ser dele. Estávamos separados havia 3 meses. Ele queria saber como eu havia engravidado. E eu contei para ele, do jeito que eu estou contando para você agora, eu contei para ele, só que para ele eu contei com requintes de crueldade, sabe? Dando os detalhes de tudo que rolou naquele barco. Eu queria que ele sentisse o que eu senti quando eu descobri a traição dele com a noiva. Eu queria vingar-me. Eu vinguei, eu acho que eu consegui, porque ele sofreu. Diante da minha confissão, ele sofreu, ele chorou muito. Foi embora, voltou para Porto Alegre. Passado esse momento do êxtase da minha vingança, eu me arrependi muito do que eu havia feito. Eu ainda gostava do Luiz. Fui atrás dele lá em Porto Alegre. Pedi perdão. Disse que aqueles caras do barco não significavam nada para mim. Eu nem os conhecia. O que era verdade, Assis. Eu não os conhecia. Mas eu justificava dizendo que ele tinha uma grande parcela de culpa no que eu fizera. O que eu fizera foi por pura sede de vingança. Só fiz o que fiz por sede de vingança. Disse que ainda o amava e que ele não poderia sair da minha vida daquele jeito, naquela hora, eu grávida. O que eu ia falar para o meu pai? O que eu ia contar para o meu pai? Que ele voltasse, mesmo que fosse por um tempo. Ele sabia que eu não mentia. Eu nunca menti, nunca. Então, ele resolveu voltar comigo. E a história, para todos, é de que ele era o pai da criança
que eu esperava, sabe? Ele era o pai e seria assim para sempre. Mas sabe, desde que nasceu a Luísa, eu notava que o Luiz jamais se aproximava da menina como um pai de verdade. Havia sempre uma certa distância, e grande distância. Lógico, e eu sabia bem o motivo. Eu sabia bem o porquê. E foi por isso que começamos a brigar muito. Sem contar que ele jogava na minha cara o que eu tinha feito. Dizia que eu tive uma atitude de mulher leviana, indo num barco e fazendo o que eu fiz com três. Você nem sabe quem é o pai da criança. Eu respondia que ele era o culpado, que fiz o que fiz por vingança, traição vil e covarde. Mas eu fiz tudo por vingança da traição vil e covarde que ele havia praticado comigo. Ele que me enganou o tempo todo, jamais se separando de fato da ex-noiva. E aí, Assis, começou a onda do volta e separa, volta e separa, volta e separa. Até que, naquele dia, eu te encontrei no ponto de ônibus para Porto Alegre. E daí para frente, o restante da história você conhece. Peraí, Edila, apenas uma dúvida. Então, o verdadeiro pai biológico da Luísa, ele nem sabe quem é, nem sonha. E por mais vergonhoso que isso seja, eu vou ser sincera com você como eu tenho que ser, Assis. Nem eu sei quem é. Quer dizer, o pai biológico dela nem sonha que ele teve uma filha. Ele nem imagina. E eu, para ser sincero com você, nem eu sei quem é. Cega de ódio e com desejo de vingança, eu permiti fazer aquilo com 3 naquele dia. Meu Deus, Aidir, meu Deus. Que história é essa, Aidir? Sim, eu reconheço. Complicada, difícil, muito complicada, mas é a real. É a verdadeira. Eu sou assim. Só que, Assis, eu descobri que eu te amo. De uma forma, de um jeito que eu nunca amei ninguém na minha vida. A minha vida só ganha sentido e é feliz quando eu estou com você. E até a minha filha, Luísa, ela te ama. Ela te chama de papá. Você sabia que ela nunca chamou Luiz de papá? Não, é mentira. Não, eu já lhe disse, eu não minto. Ela nunca o chamou assim. Até o meu pai, uma vez ela chamou de papá. E eu ensinei para ela que ele era vovô. E ela passou a chamá-lo de vovô. Mas você foi o primeiro que ela, por si, decidiu chamá-lo dessa forma. Papá. E você não sabe o quanto que eu fico feliz em ver isso. Você lembra da moça da cozinha da pousada? Pois é. É isso. Eu te amo, Assis. E fico muito feliz de saber que a minha filha também. Nós te amamos. Gente, esse foi o teor da conversa que nós tivemos. E sejamos aqui honestos. Num país machista como é o nosso, veja que o meu amigo PM Dias, em toda a confusão, chamou apenas a Aidir de Belzeira. Já o marido dele ele não falou nada, mas ela ele chamou. Você vê que nós temos esse ranço mesmo, esse machismo, né? Então o Dias chamou apenas a Aidir de Belzeira, o marido dela nada. Num país assim, diante desse quadro, um outro homem fugiria da Aidir. Ela era
problema. Ela era a beuzeira. Sequer ela sabia quem era o pai da filha dela. A outro homem fugiria dela. Eu não vou mentir. Eu quase fui nesse embalo. Eu quase fraquejei. Cheguei até mesmo a pedir um tempo para ela. Queria pensar. Ainda bem que ela lutou. Ela lutou por mim. Ela agora tinha o meu endereço e foi bater na minha porta em Santa Maria. Aí eu parei para observar que aquela mulher me havia aberto o coração e havia me confessado coisas que, sinceramente, nenhuma outra mulher seria capaz de confessar. Nenhuma outra. E foi sua difícil confissão que me fez refletir muito. Mas havia alguém muito importante nisso tudo. Luísa, sua filhinha. Ela havia me conquistado de cara e me chamava de papá. E foi pela Luísa e, lógico, a mãe dela, que eu decidi. Sim, eu quero ficar com vocês. Eu quero. Foi logo em seguida que, alguns meses depois, surgiram minhas férias. E a Di me chamou para eu ficar na casa do pai dela em Cidreira. A essas alturas, eu estava mais do que apaixonado por elas. Era eu que amava a Edi e que amava aquela criança mais que tudo nesse mundo. Aquela criança que eu já considerava minha filha mesmo. O pai dela, o seu Getúlio, ele gostou de mim e principalmente amava o meu jeito de tratar a netinha dele, a Luísa. Ele vivia viajando, praticamente morando na casa da irmã dela em Santa Catarina. Passei minhas férias inteirinha lá, na casa dela em Cidreira, dormindo e acordando todos os dias ao lado dela. Era minha felicidade acordar todos os dias e ver aquele seu sorriso e a gracinha da Luísa me chamando de papá. Era tudo que eu queria para minha vida. Eu era orgulhoso de dizer para todo mundo: eu amo essa mulher, ela é o amor da minha vida. Ela é. Assumimos o nosso relacionamento nas redes sociais também. Foi quando amigos e parentes diziam que eu estava fazendo uma besteira. Vinha gente me falar que a Edi não prestava. Tivemos briga feia. Eu com essas pessoas tivemos brigas feias por conta disso, porque eu a defendia. Cada vez mais eu sentia um amor mais forte por ela, a Edi. E principalmente, por incrível que possa parecer, pela filhinha dela, a Luísa, que me chamava agora corretamente de papai, e eu a chamava de minha filha. Terminadas as férias, ela não queria mais que eu fosse embora, queria que eu trabalhasse com o pai dela, que era intermediário de pescados. Mas eu tinha uma vocação militar, eu queria ser piloto da Força Aérea Brasileira. Então, ela deixou Cidreira e me acompanhou até Santa Maria. Ficamos numa pensão e uma semana depois eu arrumei uma casa e nós começamos assim a nossa vida. Isso tudo se deu no ano de 2010. 2010. Estamos juntos e felizes faz 12 anos. Nunca, eu não estou exagerando, nunca tivemos uma briga nesse período. Nosso entendimento e entrosamento são totais. Luísa, no finzinho desse ano, vai ganhar uma linda festa de 15 anos. Está tudo pronto e preparado. A Luísa é a filha que eu pedi a Deus. Somos vidrados um no outro. Eu tenho até uma tatuagem no peito esquerdo, onde eu coloquei os nomes de Aidi, Luísa e Pedro. O Pedro é uma surpresa a mais para vocês, é nosso caçula. O Pedro tem agora 8 anos. Eu continuo militar da ativa, faço parte do grupo conhecido como Senta Pua. Senta Pua, grupo de aviação de caças. Sou piloto. A minha mulher tem muito medo de guerra. Ela se apavorou quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Medo do Brasil se envolver, e de fato, se isso ocorresse,
O meu pelotão seria o primeiro a ser acionado para a guerra. Mas a verdade é que eu e ela só nos encontramos mesmo nas batalhas do amor. Só nessas. Informações importantes ao final da minha história. Não falei sobre a mãe da Aidi na história, porque ela perdeu a mãe quando era apenas uma menininha de 7 anos. Ela foi criada só com o pai e a irmã dela, a Araceles, que hoje vive em Bombinhas, Santa Catarina. E um detalhe muito importante. Atenção, esse detalhe é muito importante. Hoje, a Luísa é registrada em meu nome, como filha minha mesmo. Tem o meu sobrenome. Eu sou o pai dela também no papel. E é importante informar que mudamos o documento em cartório e com a ajuda de uma advogada. Talvez muita gente nem saiba disso, mas é possível se fazer. O processo para retirar o sobrenome paterno não é complicado não, é o de retificação de registro civil. Procura isso, fala retificação de registro civil. É direcionado às varas de registros públicos onde você mora, na sua região. Todavia, é comum que seja formulado um pedido de retificação do registro civil no próprio processo de responsabilidade por abandono afetivo pelo pai. Quando uma mãe, um pai ou o próprio filho constata que foi abandonado afetivamente pelo pai, pode-se tirar o nome dele, se for do desejo, como era o desejo dela, tirar o sobrenome do Luiz. Foi exatamente esse o nosso caso. Mas, neste momento da minha história, eu pergunto, você que está acompanhando desde o começo a minha carta, você acreditava que pudesse dar certo essa história de amor? Sendo que no começo foi tudo tão confuso, tudo tão difícil. Você, sinceramente falando, se você fosse minha irmã, meu irmão, de que forma você teria me aconselhado quando você soube tudo a respeito da Aidi? Que eu desistisse. Fala a verdade. Não seria esse o conselho? Ou não? Você iria me encorajar para eu encarar e viver esse amor? Por favor, responda as minhas perguntas nos comentários. Curta o canal, dá o teu joinha na história, porque é muito importante. O canal precisa de inscritos. Se inscreva no canal. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.